E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, estamos aqui juntos para começar o nosso estudo das obras de André Luiz. Estamos o livro Nosso Lar, que foi psicografado pelo Espírito, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Eu tô rindo, gente, porque no último gravação eu errei, agora ele errou, tá vendo? Que se faz é que se paga. Ai, tá vendo? Não falei nada. Não, a gente só conserta para não ficar o erro, né? Muito obrigado. Mais uma vez, com a oportunidade, agradecendo a Jesus, mais a oportunidade que estamos aqui, a fim de podermos conversar sobre a vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar. Nós iniciamos no programa passado o capítulo 30, Herança e Eutanásia, e comentamos sobre, no início do capítulo, que André Luiz nos informa que há um espírito chamado Paulina, chama de irmã Paulina, que deseja ver o pai que está enfermo, né? E o Salucho, que é um auxiliar lá também do setor, ele informa que não deixou a Paulina, mas antes ia perguntar a Narcisa se podia atendê-la. E nós comentamos sobre isso, sobre a questão da organização, né, da disciplina, e de realmente ele não saber o que fazer e perguntou a alguém. E comentamos sobre isso também na questão de, ao não sabermos, perguntarmos. Que Teresa comentou que ninguém sabe tudo. Na Terra, só Jesus. Então, temos sempre que perguntar alguma coisa. Como disse Sócrates, dizia o filósofo, né? Quanto mais sei que nada sei. Porque à medida que nós nos aprofundamos no conhecimento, nós vamos vendo quão distantes ainda estamos, quão ignorantes estamos ainda. Então, nós comentamos sobre isso, né? E mais adiante, ela fala da Paulina, que a Narcisa o conhece, né? Que é uma filha dedicada, e a Paulina entra no recinto trajando uma túnica leve e com a beleza angelical, que caracterizava os traços fisionômicos, traços do perispírito. Comentamos sobre isso também, sobre a questão do perispírito resplandecer o que nós momentaneamente ainda somos, na questão da superioridade, como na questão da inferioridade também. Citamos um exemplo do livro Libertação, no final do capítulo 9 desse livro, em que... Não é 10? Desculpa, 10, Capítulo 10, no final do capítulo 10, o André Luiz descreve muito bem nos ensinamentos para nós sobre uma senhora que é muito bonita. Ele descreve a beleza dela, mas que ao se deitar para descansar do almoço, desdobrada, como acontece todos nós, o perispírito sai do corpo e ele vê uma bruxa. Ele se espanta, a fisionomia de bruxa. Ele cita essa palavra mesmo, bruxa. Porque ela ainda é assim por dentro, é o que ela é. Então o perispírito transparece aquilo que nós somos, não é? Bom, então foi aí que nós terminamos. Agora, continuando, né, Tereza? É a pergunta que a Paulina vai fazer para Narcisa. Qual é o parágrafo? Oitavo parágrafo, né? Isso. Então... E papai? Narcisa, só vou para complementar a pergunta. E papai, minha amiga? E papai, mas ela pergunta assim, perguntou algo inquieta, né? E papai, minha amiga? Aí a Narcisa responde, um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. Aí parecido deve ser o comportamento dele com o comportamento lá do Francisco e de todos que estão albergados, não é, nas câmaras, porque só vai, pelo que a gente entende aqui do estudo do livro, só estão nas câmaras de retificação aqueles espíritos que estão em crise de demência, estão em desequilíbrio forte.
Porque, lógico, todos nós vamos chegar meio, né, meio para lá, meio para cá no mundo espiritual, pelo menos a maioria de nós. Mas aqueles que estão em desequilíbrio muito forte vão para as enfermarias e ficam lá albergados antes de participar da vida social da colônia. No caso do Francisco, que a gente viu no capítulo anterior, o problema dele era a inconformação de ter desencarnado. Ele queria continuar no corpo, ele não queria ter morrido. A gente vai ver aqui nesse estudo que a causa do desequilíbrio do pai da Paulina é outro. A gente não vai dar spoiler, mas vamos devagarzinho. Mas é outra causa. E cada um, quando chega no mundo espiritual em desequilíbrio forte, tem uma causa. Cada um tem a sua. E a gente vai ver 2 exemplos aqui. Nós já vimos o do Francisco, a inconformação da morte, de largar o corpo de carne. E aqui a gente vai ver uma outra causa, que é o que fez com que o pai da Paulina chegasse às câmaras de retificação e continue lá em crise forte, não é? Tanto que o Salústio, ele não deixou logo a Paulina entrar, porque ele não tinha acesso a todo o prontuário, ele não sabia dos detalhes do caso, porque o pai da Paulina estava em crise muito aguda, ele fala isso, não é? Então, todos os que estão nas câmaras de retificação são espíritos que estão em crises agudas de desequilíbrio. Cada um com o seu motivo, mas todos estão desequilibrados. Tereza citou a palavra-chave, esses que estão aí na enfermaria, tanto Francisco e agora vai ser o pai da Paulina, é a inconformação. O nome-chave da palavra-chave, vamos dizer assim, é isso, inconformação, que é o contrário de resignação. Que é um verbo que a gente tem que aprender a conjugar. Ai, meu Deus, resignar a vontade de Deus. Lutar sempre para melhorar, sempre. Nós temos que lutar, mas nos resignarmos sempre se a nossa luta para melhora não der certo. Mas tentamos, mas a resignação acima de tudo. Que é horrorosamente o contrário do que está acontecendo aqui, que é a enfermaria nossa aqui dos doentes, não é? Isso. Vamos lá, então continuando. Isso, a resposta agora vai vir. Um pouco melhor, né? É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Então, não cede no espaço mental que recolheram. O nome disso é orgulho. Não ceder. Eu estou certo, você está errado. Mas vamos compreender a diferença. Não, ele está errado, eu estou certo. É assim. Então, é uma redundância, até podemos chamar de uma redundância, porque no estado mental que se recolheram, não cedem. Eles estão nesse estado mental porque não cederam. Né? Exatamente isso. O nome disso é orgulho. Né? No capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito, no item 12, Kardec vai colocar uma mensagem do espírito Adolfo, bispo de Argel. Um trecho dessa mensagem diz assim: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. A quem culpar senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os males. Então ele cita aqui, é o estado mental que nós já damos uma introdução, o que vai acontecer aqui com o pai da Paulina. Né? Isso. Quer comentar, Tereza? Não. Então, continuando. Narcisa nos convidou a acompanhá-la. Em minutos após, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável. Bem ao contrário da filha. Bem ao contrário da filha. Novamente citando aquele exemplo que nós falamos no programa passado, da questão da fisionomia
que ele está falando da fisionomia desagradável, da aparência que o perispírito traz. Ele realmente traz o que nós somos. Lá nós não temos maquiagem do perispírito. Não existe salão de beleza no plano espiritual para dar um toque. Não tem, como é que é o nome? Para esticar. Não tem Botox. Não tem fios para esticar lá, para parecer a gente bonitinha com aquele sorriso. Não tem capa para botar no dente. Não tem isso. Nós somos o que nós realmente transparecemos, o que nós somos realmente ainda, né, que nós lemos no final do capítulo 10 do livro Libertação. Aí continuando, aí vai descrever a aparência, a fisionomia desagradável. Olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios, até me perdi, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. O André Luiz está falando assim, mais piedade do que simpatia. Mas ele não está lidando com alguém conhecido dele. Vamos nos ater a isso. A Paulina não, é pai dela. Por isso ela transparece a beleza, a angelical beleza que o André Luiz fala aqui anteriormente. Porque ela vai tratar de um problema pessoal da família, com o pai. Mas mesmo assim ela mantém o equilíbrio. É diferente do André Luiz, que naturalmente está com piedade, porque ele nem conhece. Né? Ele não está com raiva. Eu quero dizer isso, ele não está com raiva. E aqui a gente vê que esse ódio, porque a Narcisa aqui, ela falou o seguinte, que todos, não é só ele não, sempre o mesmo ódio. Sempre ela fala assim, nem ele, nem os outros cedem no estado mental. Então, aqueles que estão lá em crise de desequilíbrio, eles estão se alimentando do ódio que trouxeram da Terra. Sempre o mesmo ódio e a displicência. Então, eles estão ali se alimentando e esse alimento transfigura a aparência deles. Porque, como dizem, o ódio é um veneno que você toma para matar o outro. Olha só, que incongruência, né? Você toma, é como se fosse um remédio que você toma, mas para matar o outro. Então, o ódio só prejudica a quem sente isso. A pessoa chega a se transformar. Aqui na Terra, enquanto encarnados estamos, a gente não consegue ver o perispírito da pessoa, como o Marco lembrou lá do capítulo 10 do livro Libertação. Mas a gente consegue, nós que já compreendemos que o nosso sentimento e o nosso comportamento, ele altera o nosso perispírito, a gente tem a noção do quanto aquelas pessoas que têm comportamento de raiva, de mágoa, de ódio, que perseguem os outros, que planejam maldade, o quanto elas, ao desencarnarem, vão estar nessa condição aqui desse moço. O olhar duro, uma aparência desagradável, uma cabeleira desgrenhada e rugas profundas e lábios retraídos, quer dizer, verdadeiros monstros. Então, o André Luiz, quando chegou perto, meu Deus, ele ficou penalizado. Como é que um filho de Deus, né? Como é que a gente faz com a gente mesmo, a gente consegue se prejudicar a tal ponto? Então, o pai da Paulina, o ódio que ele trouxe da Terra continua alimentando ele e cada vez mais prejudicando a ele mesmo. E é isso que a gente vai ver aqui no decorrer do livro, né? É isso que ela está tentando mostrar para o pai, e não é que essa postura só prejudica ele mesmo, porque quem se alimenta de ódio adoece. Até a ciência já está estudando que os nossos sentimentos podem afetar a nossa saúde física. Existem estudiosos, médicos espiritualistas, é claro, né? Não médicos materialistas. Já estão começando a estudar e a ver que muito ciúme na mulher pode levar a câncer de mama.
E no homem, a câncer de próstata. Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos começam a desequilibrar as nossas células. Porque quem comanda o corpo é o espírito. Isso. Porque muitas das vezes a gente tem isso no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Existem as causas atuais das aflições. Você não encarnou para passar por determinado câncer, mas você pode desenvolvê-lo na atual existência com o teu comportamento, com o teu sentimento. Então, você no teu programa reencarnatório só tem o germe lá do câncer. Mas o teu adubo mental, o teu adubo sentimental e emocional vai fazer com que aquele germe que estava no teu perispírito possa eclodir, possa, multiplicar-se rapidamente. E você, antes de terminar a encarnação, desenvolver um câncer agressivo. E é isso que a Paulina, ela vai tentar, de alguma maneira, ajudar ao pai que está com essa dificuldade toda, com esse ódio todo dentro de si, e a família que está brigando em casa, ela também está tentando ajudar, né? Então, Tereza, o André Luiz sentiu quase nojo, né, de ter visto aquela figura tão desequilibrada. Tão desequilibrada. E só voltando um pouquinho, porque você falou assim, sempre enfatizou, sempre o mesmo ódio, a mesma displicência. Quando ela fala sempre o mesmo, toda vez que a gente usa esse termo assim na frase, porque essa coisa já está repetida várias vezes. E às vezes se repete na reencarnação. As reencarnações se repetem. O comportamento que muitas vezes nós temos hoje, dessa questão do ódio, da displicência, nós estamos nada mais nada menos que repetindo. Talvez não com a mesma pessoa, com as mesmas pessoas, mas a situação se apresenta e nós respondemos da mesma maneira, né? Tem até, Tereza, uma página chamada Repetência. São autores diversos. O livro é Doutrina e Escola, o nome do livro. E essa página Escola. E essa página Chico. É do Chico, psicografado pelo Chico, e a página do Cornélio Pires. Muito legal. E fala assim, olha, repetência. Vamos já ter essa frase dela aqui, sempre o mesmo ódio. Aluno que perde o tempo jogando o estudo em falência, por mais auxílio que encontre, o remédio é a repetência. Delcina arrasou Felício na fazenda Linda Flora, mas Felício renasceu, hoje é o neto que ela adora. Quitéria rica foi sempre, luxúria, ouro e nudez. Internada na pobreza, voltou à terra outra vez. Por ciúme de Silvinho, Antônia matou Biela, que hoje é a neta de Antônia, a avó agarrada a ela. A vida tem este mote, perante crentes e ateus. A lei da reencarnação mostra a justiça de Deus. Olha que bonitinho. Adoro ele. Então é isso que ele está dizendo. O remédio aqui vai ser esse mesmo modo, reencarnar junto, até acertar. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Agora, se a pessoa... Até aí é que está. É o que a Joana de Andes, muito legal, ela fala, né? O bem, o perdão é melhor, porque o remédio aqui vai ser o perdão. O perdão é melhor para quem perdoa. Sim. E não para quem vai perdoado. Porque quem perdoa se liberta, ela explica, do ressentimento. E se libertou do ressentimento, acabou. Então nós vemos aí na literatura espírita, revista espírita e vários outros livros, que nós vemos situações de pessoas cruéis, que fizeram mal, mas que se resignaram, pediram perdão, a outra não aceitou. E está em situação, e a vítima de ontem está em situação pior do que o algoz de ontem, o algoz. O algoz se melhorou. Porque ele pediu Dramas perdão. Da Obsessão tem um caso desse, né? Dona Ivone, psicografado pela Dona Ivone Pereira e ditado pelo Dr. Bezerra. Isso, conta isso, que o rei que facilitou a entrada da Inquisição lá em Portugal, Dom hoje está numa... Dom João III, né? Acho que é. Acho que é. Não tenho Com certeza não, mas Dom João é. Agora, qual é o grau dele, eu também não lembro. Mas ele está numa situação melhor do que as vítimas
da Inquisição, que é uma família judaica que, por não perdoar e por se alimentar desse ódio durante séculos, eles se alimentavam tanto do desejo de vingança que eles, depois de 300 anos, eles ainda se vestiam como fidalgos portugueses, lá do século, acho que século XV, se eu não me engano, e eles ainda achavam que estavam em Portugal. Já estavam aqui no Brasil, esses espíritos, porque eles vieram e conseguiram cimentar novamente aqueles perseguidores. Tal desequilíbrio, né? Da igreja, tal desequilíbrio, tal ódio alimentado, que eles não conseguiam mais, eles pararam no tempo. Eles ainda se trajavam com aquelas roupas antigas portuguesas, eles achavam que estavam indo em Lisboa, mas já estavam aqui no Brasil, estavam colados aos espíritos, a essa família que estava encarnada, que teriam sido os padres que fizeram lá injustiça com eles, e uma outra senhora que também ajudou. Então, quer dizer, é o tal perdão que não é concedido. E aí, realmente, é o ódio que você toma querendo matar os outros. Você se envenena, você adoece, e o rei que provocou tanto mal é aquela sementinha lá que quem visse naquela hora achava que daí não ia brotar nada. No livro diz que ele já é um trabalhador de Jesus. Olha só, que ele conseguiu mudar o comportamento dele, né? Se arrependeu e conseguiu mudar. Então vamos continuar mais um pouquinho. Onde é que nós paramos? Eu até me perdi. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominavam. Dominaram, desculpa. A fim de observar acima do sofredor o irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, acelerando-se os raciocínios. Então, só uma paradinha aqui, por quê? No livro Ação e Reação, o instrutor Druso vai dizer assim para nós, no capítulo de número... Peraí, deixa eu só ver o capítulo aqui. 19. Ele diz assim: é indispensável compreendamos que todo o mal por nós praticado conscientemente expressa de algum modo lesão em nossa consciência. E toda lesão dessa espécie determina distúrbio ou mutilação no organismo que nos exterioriza o modo de ser. O organismo que agora exterioriza o modo de ser do pai da Paulina e todos os desencarnados é o perispírito. E ele está exteriorizando o que ele lesionou nele mesmo. É o mal praticado. Parece aqui que ele foi vítima, nós vamos ler adiante. Mas quando nós somos vítimas de alguma coisa e nós começamos a odiar o algoz, nós estamos praticando um mal a nós, não é? O algoz praticou um mal para nós, mas no momento que nós cultivamos, não é que nós não vamos sentir raiva, estamos longe disso ainda. Não é isso. O problema é nós alimentarmos isso. O tempo não é o talismã divino que os espíritos dizem, que nós aproveitemos para não cultivar a raiva, o ódio, o desânimo, o abandono, não cultivarmos isso. Em represália alguma coisa, que nós possamos cultivar o contrário, porque nesse cultivo dos males podemos desencarnar e desencarnar desse jeito que está aqui o pai da Paulina. Não é? Com muito ódio, com muito rancor. Por isso que a Joana diz para o Divaldo: meu filho, procure desencarnar numa hora boa. Isso, né? Bem. A hora boa é você desencarnar sem ódio, sem raiva. Mas para isso a gente precisa fazer esse exercício. Não é que de uma hora para outra a gente vai conseguir amar aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, que são ingratos com a gente. Não é isso. Mas que quando o sentimento de raiva chegar, a gente pensar: não, respira, inspira e se acalma e pensa: não, esse é um irmão que um dia vai melhorar, ele está nesse estágio, eu também já fiz muita coisa errada. Isso aí, eu já fiz muita coisa errada. Então... e aí vai se abrandando a gente para a gente desencarnar numa hora boa.
Deus nos abençoe, abençoe a todos. Muita paz. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Esperamos ter esclarecido alguma coisa. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.